6h37, de volta com o Manhã no Ar nessa manhã de 26 de dezembro. E a criminalidade toma conta de Manaus. Uma drogaria na zona centro-sul sofreu 2 assaltos em um intervalo de 3 horas. Segundo os funcionários, o primeiro roubo foi realizado por um casal e o segundo por um trio. Assim, fica difícil empreender no Amazonas. Esta drogaria, aqui na Avenida Darcy Vargas, foi alvo de 2 assaltos dentro de 3 horas no dia de ontem. Primeiro, um casal chegou. O rapaz desceu da motocicleta, entrou na drogaria e anunciou um assalto. É possível ver por essas imagens, fotografias que foram tiradas do vídeo do circuito interno aqui da drogaria, nitidamente o rosto dele e também uma arma na cintura. Ele levou o dinheiro que estava no caixa, além de outros produtos. Os funcionários, como não poderia ser diferente, ficaram bastante assustados com tudo que aconteceu. E quando estavam se recuperando do susto sofrido, depois, 3 horas mais tarde, por volta das 10 horas da manhã, um veículo parou aqui na frente. Um bandido ficou dentro e outros 2 entraram armados. É possível perceber também que eles aparentam ser jovens, ainda não se sabe se são adolescentes. Eles estavam armados e foram mais agressivos, pediram para que funcionários e clientes se deitassem. E depois pegaram dinheiro do caixa, também roubaram outros acessórios que tinham dentro aqui da drogaria, além de perfumes, pegaram o que tinha pela frente e aí fugiram. Os casos foram registrados, a Polícia Militar chegou a vir aqui na drogaria, mas por enquanto ninguém foi identificado e sequer preso. E ainda há relato de que os mesmos bandidos cometeram arrastão aqui pela Avenida Darcy Vargas. Enquanto isso, os funcionários daqui que prestaram algumas informações à nossa equipe de reportagem, mas não quiseram gravar entrevista com medo de represálias. Eles esperam que o quanto antes esses criminosos sejam presos e colocados atrás das grades para que não venham a aterrorizar pais de família, trabalhadores que em véspera de Natal, em Natal, dão exemplo de como deve se comportar um ser humano em sociedade. 2 assaltos em 3 horas não dá nem para se recuperar do susto, né? E no segundo assalto, os funcionários já não tinham muito o que entregar, então podia ser que acontecesse uma tragédia maior ainda. Se você reconheceu algum desses suspeitos que acabou de aparecer na reportagem, você pode ligar para o telefone da polícia no 181 ou no 190. Essa ligação é gratuita, você não precisa se identificar, mas com certeza vai ajudar bastante no trabalho de investigação da polícia. E o Natal também não foi fácil em um mercadinho na Zona Norte, que mais uma vez virou alvo dos bandidos. Os donos do estabelecimento já perderam as contas de quantas vezes foram assaltados. Dessa vez, 2 homens chegaram de moto e um deles fingiu ser cliente para cometer o crime. Esse mercadinho amanheceu fechado nesta terça-feira, feriado de dia 25 de dezembro, o dia de Natal, mas não está fechado apenas porque o proprietário e a família decidiram descansar no feriado, não. Aqui onde nós estamos, por exemplo, por volta de 1 da tarde dessa segunda-feira, a câmera de vigilância que fica na área externa registrou o momento em que 2 homens chegam numa moto. Aqui dentro ele se passou por cliente, comprou um biscoito e chegou até o caixa, mas logo em seguida ele saca uma arma, engatilha a pistola, anuncia o assalto e comete o crime neste local. Eles já não conseguem mais fazer a conta de quantos assaltos, de quantas vezes eles foram agredidos, humilhados e ameaçados por bandidos que, na maioria das vezes, chegam até o local se passando por clientes, mas, na verdade, vêm até a loja para cometer crimes. Essas pessoas precisam trabalhar porque precisam sobreviver, mas ao mesmo tempo convivem com toda essa violência e pedem segurança. Mas eles pedem também que, se qualquer cidadão que o reconhecer, que denuncie para a polícia, para que ele seja levado às autoridades, para que ele possa responder por este crime. A gente trabalha assim com um pé na frente e outro atrás, com medo de
de repente acontecer o inesperado que a gente não quer, né? Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar porque a gente depende disso, a gente tem os compromissos, né? Porque senão daqui a um pouco a gente vai ter que fazer o mesmo que os vagabundos fazem, né? Roubar. E não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar dignamente, pagar nossas contas, cuidar dos pagar nossos compromissos, mas hoje está difícil, entendeu? A gente tem que estar preocupado, a gente não trabalha à vontade com a falta de segurança, temendo qualquer hora dessa o vagabundo vem e leva o suor da gente com a maior facilidade, né? Botando uma arma na cara da gente, né? Do familiar da gente, do filho, da esposa, como já aconteceu da gente apanhar desses bandidos aqui, entendeu? Ainda ser chamado de vagabundo, né? E chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar mais uma vez com o Emanuel Cardoso, que também está ao vivo nesse exato momento. Olá, Emanuel. Oi, Adriane, novamente. Vamos falar agora sobre os rodoviários. Eles estão na expectativa, nós estamos na expectativa e as pessoas de casa também que usam transporte coletivo estão de que eles recebam hoje o 13º salário que está atrasado. Caso contrário, é provável que hoje, mais uma vez, as pessoas fiquem sem ônibus na cidade. Essa expectativa, Adriane, é maior para os funcionários das empresas Vega, Eucatur e Global Green, porque os funcionários dessas empresas não receberam o que foi acordado. O valor da quinzena de dezembro, né? E também o 13º integral, porque não havia sido, esse 13º não foi adiantado. Esses trabalhadores não receberam sequer o adiantamento. Por isso fizeram as paralisações ao longo desse período, reivindicando esse que é um direito do trabalhador. Todo trabalhador é digno de receber o seu salário, é direito dele por lei. Enfim, as empresas, o Sinetran, melhor dizendo, o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo, informou que não houve tempo hábil para fazer o depósito desse dinheiro por conta do feriado, e é por isso que esses trabalhadores não receberam, mas que esse pagamento será realizado, será regularizado hoje ainda. Nesta quarta-feira, esses trabalhadores devem receber o dinheiro. E como você falou, Adriane, a gente fica realmente com a expectativa, porque se esses trabalhadores não receberem, automaticamente a gente sabe que deve haver paralisação. E entre a legalidade ou não da paralisação, lá na ponta, quem acaba sofrendo é a população que precisa desse serviço, a população que não apenas precisa, ela necessita, ela depende desse serviço e, em última instância, é a população que está pagando. Porque o valor para o pagamento desses salários está sendo, digamos assim, emprestado pela prefeitura. A prefeitura foi que cedeu uma quantia para as empresas do transporte coletivo efetuarem este pagamento. A informação é que essa quantia deverá ser ressarcida para os cofres públicos, não está claro de que forma essa quantia será ressarcida. A prefeitura também está anunciando a realização de uma auditoria nas contas das empresas, auditoria nessa tabela de custos, para tentar entender por que as empresas que estão operando no transporte coletivo de Manaus não estão tendo condições para pagar os seus funcionários. Mais expectativas para nós, Adriane, para a gente entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, quais serão os próximos capítulos desta novela, que é de responsabilidade, que é de gerência direta da prefeitura. Agora, Emanuel, é uma situação que não tem desculpa, né? Essa explicação aí das empresas de que foi o feriado, não dá para engolir, até porque o feriado foi ontem, e o banco deixou de funcionar aí no fim de semana, mas o dia do pagamento oficial dos funcionários era dia 20. Exatamente. Então, de fato, é uma má gestão dessas empresas que não pagou. E foi chorar lá para a prefeitura adiantar esse dinheiro, que dificilmente vai ser devolvido ao município. Aí fica fácil, né? Você já não emplaca ônibus, não paga o IPVA desses veículos, deixa os ônibus em qualquer situação e na hora de pagar os funcionários vai pedir dinheiro da prefeitura. E aí os empresários ficam sempre alegando que não tem dinheiro, mas ninguém larga o osso. Ninguém deixa as empresas, abre um espaço para que uma nova entre, algo do tipo. São os mesmos empresários que mudam, às vezes, o nome
da empresa, mas que continuam atuando na cidade, reclamando todo dia e não pagando os funcionários como deveriam, não dando os benefícios, os direitos que são deles, né? E aí a população acaba ficando nisso. E a prefeitura, que socorreu agora as empresas, tem que também botar para cima desses empresários, quem manda nessa cidade, porque é um serviço concedido, então, na teoria, a prefeitura deveria cobrar desses empresários que fizesse o que está previsto em contrato, porque daqui a pouquinho, quando virar o ano, já vai ter aquela história de novo de aumento de tarifa para poder exercer o que está ali no contrato e justificar os pagamentos, entre outras coisas de manutenção desses veículos. Mas na hora de fazer o que se deve fazer, não faz. A prefeitura também não tem um posicionamento que deveria ter, ajuda para tentar melhorar a situação desses profissionais que têm direito, mas não exerce com rigor aí a cobrança em cima desses empresários. Adriane, eu acho que esse é o ponto, Adriane, a tarifa, sabe? Como jornalista, não dá pra gente trabalhar no achismo. O jornalismo precisa trabalhar com informação. Mas olha as informações que nós temos aí. Pessoas, trabalhadores, famílias inteiras que passaram o Natal sem recurso, sem poder comprar o presente, muitos deles até talvez sem dinheiro para fazer a ceia, talvez tenham comprado fiado para ter a ceia em casa, porque não receberam o 13º, porque não foi feito um planejamento, as empresas só souberam que não podia pagar quando chegou o período. Então isso parece manobras, isso parece situações criadas justamente para se provocar a discussão do aumento da tarifa, sobretudo nesse momento, né? No momento de fim de ano, janeiro chegando, janeiro começa e chegam contas novas, isso parece mesmo pressão feita para que haja aumento na tarifa e, como você disse, é de responsabilidade da prefeitura, é a prefeitura que tem que fiscalizar e gerenciar isso. E se as empresas realmente não têm condições, que dê espaço para outras, né? Não vai ficar sem 13º, na verdade vai até ter 14º, além de cotão e outras tantas coisas. São os deputados estaduais eleitos para o ano que vem. Cada deputado estadual custará 13 milhões de reais. Dinheiro demais? Adriane, 25 mil... 25 mil reais, 25.300 é o salário do deputado, mas não é só isso não. Eles têm também o cotão, Adriane. O cotão, que é uma verba para publicidade e para transporte, o cotão é 25.600 à disposição também deles. Ainda há também um outro recurso no valor de 42 mil reais para despesas. Ainda falta falar da verba de gabinete. A verba de gabinete é de 72 mil reais. Isso para cada deputado. É lógico que a verba de gabinete o deputado utiliza para fazer a contratação de assessores, a contratação de empresas terceirizadas para auxiliá-lo no trabalho legislativo, mas ele é o gerente dessa verba. Oi, Emanuel. Oi, Adriana. Nessa gerência aí de verba é uma grande empresa, porque cada deputado estadual tem em torno ali de 70 funcionários. E aí isso muda muito quando ele assume comissões ou outro tipo de coisa dentro do parlamento. E aí ele tem flexibilidade para contratar mais pessoas, né, com dinheiro público, com esse dinheiro dentro dessa cota de gabinete que ele dispõe. E são cargos de confiança, né? Alguns são pessoas técnicas mais conhecidas dos deputados, não é um concurso público ou algo do tipo. São pessoas que eles têm a liberdade para contratar, desde que não haja ali nepotismo, apesar que a gente sabe que em alguns casos ainda há aquele nepotismo cruzado. Um contrata um parente do outro. É isso mesmo. Então, eu não sei se o telespectador ou ouvinte está acompanhando a gente aqui, Adriane, mas o salário de 20 e tantos mil, o cotão, mais a verba de comunicação de 42 mil, mais a verba de gabinete de 72 mil, mais as despesas com transporte, com viagens, alimentação, estadia, que também são custeadas pela Assembleia Legislativa. Adriane, 13 milhões de reais é o que está previsto para 2019 para ser gasto apenas com um deputado. Apenas com um deputado. A quantia de todo esse custo previsto aí para o próximo ano é de mais de 315 milhões de reais, 315,8 milhões de reais, é um aumento de quase 20% no orçamento da Assembleia Legislativa, comparando com 2018, é o que está previsto. Dividindo isso pelo número de eleitores do estado do Amazonas, é como se cada um de nós desembolsássemos R$130,10 e entregássemos para os deputados. Toda a população que vota fizesse isso e entregasse para eles. É muito dinheiro, é muito dinheiro.
E a gente se pergunta em relação a... Não que a atividade parlamentar não seja importante, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No Estado democrático de direito, os parlamentares foram lá eleitos pelo povo justamente para defender os interesses do povo. Mas quando a gente percebe tanto dinheiro envolvido nessa atividade, a gente realmente consegue entender porque há tantos parlamentares brigando tanto para continuar na casa. Não é um projeto político, é uma carreira política, porque de fato é uma carreira muito vantajosa financeiramente. Que área do setor público recebe tanto dinheiro, Adriane Diniz? Esse assunto... Perdão, que área do setor privado? Esse assunto me dá até um negócio aqui, Emanuel, porque são 24 deputados estaduais e a questão é a produtividade, né? Quantos deles vão trabalhar, quantos deles produzem, quantos deles, durante um mandato de 4 anos, aprovam um projeto sequer em favor da população? É isso que acaba sendo mais revoltante, ganhar tanto e devolver tão pouco para a população que elegeu. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para você e para os ouvintes. A gente volta a conversar amanhã. De nada, Adriane. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. 6h05. E depois do intervalo, a gente mostra o desespero da família de um presidiário do semiaberto que desapareceu. O homem estaria sendo ameaçado por traficantes. E em Tefé, no interior do Amazonas, a jovem é encontrada morta com marcas de mordida pelo corpo. Tudo isso e muito mais já já, aqui no Manhã no Ar. Eu volto em instantes.